Olá, eu sou Carla Albuquerque e você está aqui hoje conosco no Eu Sofri. E eu tenho aqui uma presença de uma pessoa que é bastante corajosa, uma mulher muito forte, que passou aí por um momento que quase que seu agressor consegue o que ele queria. Mas ela foi bastante inteligente e conseguiu ali, né, no meio do horror, de alguma forma, preservar a sua vida e graças a Deus ela está aqui hoje conosco. Mas esse predador queria tirar a vida dela. E a gente está falando da Tainara Sobrinho. A Tainara Sobrinho, que é de Campo Limpo, paulista, aqui, né, uma cidade de São Paulo, desse estado enorme aqui que nós temos. Uma mulher linda, gente, linda que está aqui na minha frente, que vocês já vão conhecê-la. Jovem, Tainara, seja muito bem-vinda. Mas antes, Tainara, de você contar tudo o que aconteceu, né, naquele dia 15 de fevereiro de 2024, eu vou te pedir para você contar para a gente quem é a Tainara? Quem é essa mulher incrível, linda, bonita que está aqui na minha frente? Para mim é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu era uma menina sonhadora. Eu sou mãe de um menino de 14 anos de idade. Hoje ele já não tem mais o pai, ele morreu de Covid no segundo ano de Covid. E ele mora comigo. Eu sempre quis dar sempre o melhor para ele, coisa que eu não consegui para mim, e todas as mães, o que você não consegue para você, você quer dar o Uhum. melhor para o seu filho. Eu trabalhava, eu vendia carro, fazia consórcio, trabalhava com o público, conversava com as pessoas. E treinava, tinha uma vida de treino, de musculação para a saúde, ia para a igreja. Eu moro com os meus pais moram na frente, eu moro atrás, junto com meu filho e os meus pais na frente. Uma família bastante unida, né, Tainara? Sempre foi unida, graças a Deus. Se eu não tivesse essa base, essa estrutura, talvez eu também sozinha não teria conseguido, não teria aguentado. E quando a gente fala também da tua cidade, Campo Limpo Paulista, ela é uma cidade tranquila, correto? Sim, é um interiorzinho, é bem tranquilo lá. E você nasceu, cresceu, está lá até hoje, é isso? Eu nasci aqui em São Paulo, aí meus pais foram morar lá. Quando eu casei com o pai do meu filho, eu só troquei de bairro, mas eu continuei na cidade. Então já Uhum. faz 29 anos que eu moro naquela cidade. 5 anos em outro bairro e o resto é no bairro onde meus pais moram. Ou seja, então você nasce em São Paulo e pequenininha você vai para lá. Tua vida inteira foi em Foi ali a minha vida Campo inteira. Limpo Paulista. Trabalhava em Jundiaí, que eu pegava um ônibus e ia. É pertinho. Uns 40, 30 minutos de ônibus. Trabalhava em Jundiaí e morava em Campo Limpo Paulista. E tua vida era uma vida tranquila, pelo que você está me contando. Sim, saía cedo, trabalhava, meu filho ia para a escola, eu chegava, ia para academia, chegava, cuidava dele. Minha vida sempre foi essa, sabe? Com Nunca. completamente diferente da cidade grande, né, que é uma vida mais Sim, que era mais atribulada. agitado, era calmo, tranquilo lá. Ainda é. E me diga uma coisa, nesses anos todos, né, lógico, você me contou aí, muito triste, o que aconteceu com seu marido aí durante a Covid, né, que ele veio a falecer, e muitas outras pessoas, infelizmente, né, faleceram aí por conta da Covid. Mas a sua vida, tirando tudo isso, sempre foi uma vida muito tranquila? Então, eu tive um relacionamento com o pai do meu filho, né. Uhum. Eu sofri muito com ele. Ele era um homem abusivo. Isso, eu sofri muito com ele. Eu engravidei aos 14 anos, Tá, bem nova. bem nova. Aí eu faço aniversário em dezembro, aí eu fiz 15, em fevereiro meu filho nasceu. Tá. Na época eu não morava com ele,
Meu pai fez eu ir morar com ele, grávida, eu terminei meus estudos e fui morar com ele. Aí começou minha luta, né, porque era o primeiro homem e meus pais, eles sempre me educou na igreja. Então Tá. eu tinha aquela coisa na cabeça que se eu tô com ele, eu vou casar e vou ficar o resto da vida com essa pessoa, pai do meu filho. Só que o tempo foi passando e começaram a acontecer as coisas. Tipo, minha mãe, ela tinha uma loja e ele não gostava que eu fosse na loja da minha mãe, que era no bairro próximo. Eu tinha que ficar em casa, presa, lavando, passando, cozinhando. E ele trabalhava, depois de um tempo ele inventou terminar os estudos, aí ele trabalhava, de noite ele terminava os estudos. Ele me deixava grávida em casa, saía para as festas, eu ligava para ele desligava o celular, depois chegava em casa e falava que não tinha acontecido nada, que ele só queria E você se com 14 divertir. anos? Quantos anos ele tinha, Tainara? Nessa época ele tinha uns 27 anos, Ou seja, uma diferença bem bem grande de você. Você com 14 e ele com 27. Você já conhecia ele, assim? Ele já era conhecido da tua família? Vocês já conviviam antes? não, eu conheci ele porque minha amiga começou a ficar com o irmão dele. Entendi. Aí foi quando eu conheci o irmão dele. Aí a gente saía tipo, minha amiga com o irmão dele e eu com ele. Com ele. E foi tipo assim, eu comecei a namorar com ele, depois de uns 2, 3 meses eu já engravidei. Então foi muito rápido, eu engravidei, aí eu já fui morar com ele. Aí ele começou, tipo assim, eu queria fazer atividade física, ele já não deixava eu treinar, se eu fosse treinar eu tinha que levar meu filho. Pra me sair, eu tinha que sair, tipo, sair na casa da minha mãe, ver minha mãe. Ele fala: "Não, você já foi lá, o que que você quer ir lá? Que você vai na sua mãe todo dia?". E eu queria ficar perto da minha mãe, e ele não gostava. Sim, você era uma criança. Aí quando eu queria, um exemplo, "Vai, a gente vai sair", eu colocava uma roupa, ele falava: "Não, vai trocar de roupa, essa roupa tá muito curta, não quero que você use essa roupa". Eu ia me maquiar, ele já chegou a pegar as minhas maquiagem, quebrar minhas maquiagem. Teve um dia que ele pegou um martelo, a gente estava construindo, né, em cima da casa da onde ele morava com o irmão dele pra gente morar. Sabe aquele martelo que você quebra, que é Sei. aquele bem pesado? Sim, tipo uma marreta. Isso. A gente estava lá no quarto, a gente começou a discutir, ele pegou essa marreta, me jogou na cama, segurou no meu pescoço, estava em cima de mim, assim, ia dar na minha cabeça. Mentira, com uma marreta. Mas me explica uma coisa, ele já era assim no começo ou ele era uma pessoa mais agradável e foi se tornando esse homem controlador? Como é que foi isso, né? Foi porque ele começou com uma violência psicológica muito grande com você e estava caminhando para uma violência física. No começo era mil maravilhas, né. Eu Uhum. acredito que sempre é assim o começo, a pessoa nunca Mas mostra do abusador, né? que tipo de pessoa que ela é. Eu comecei a perceber isso quando eu fui morar com ele, aí eu tive o meu primeiro emprego. Aí no meu primeiro emprego eu ia trabalhar, até que foi no Burger King, eu ia trabalhar, e eu trabalhava, tipo, direto, só folgava um domingo no mês e um dia na semana. E eu comecei a ver, a perceber, falei: "Nossa, ó a oportunidade que eu tenho, eu trabalho, eu posso ser independente, Sim, eu não mereço passar por isso, eu sou tão nova". E aí a gente começou a brigar mais. entendi, porque você queria a sua independência, E né? quando eu fui morar com ele, meu pai falou, né: "Você sabe que ela é uma criança, você tá Uhum. levando uma criança para você cuidar. Sim, 14 anos é uma Então você criança. tem que ter essa Uma criança com outra responsabilidade. criança. Então você tem que ter essa responsabilidade". E ele falava, ele falou assim: "Você não vai largar de mim, até os 18 anos você não vai largar de mim, porque o seu pai me deu essa responsabilidade". Então eu consegui me separar dele quando eu fiz 19 anos. Ou seja, você ficou 5 anos com ele, Tainara? Então, na época da Covid, vocês já estavam separados, é isso? Já, Tá. eu já estava separada, ele já tinha uma outra família, a gente estava separado. Só que assim, quando eu não sofri na minha separação. Na minha separação foi assim,
Foi aniversário do meu filho, fui fazer uma festinha na casa da minha mãe, e nesse dia eu decidi levar todas as minhas coisas para mim não voltar mais. Fiz a festa, porque eu sempre ia e voltava, né, pegava minhas coisas e ia. Ele ia lá, conversava com meu pai, eu voltava. E voltava, acho que eu fiz isso umas 3, 4 vezes. Aí eu falei: "Não, eu não quero mais, já tô cansada". Não é isso que você queria para sua vida. Que bom que você conseguiu enxergar tudo isso, né, que você vivia uma relação abusiva, de extremo controle, e as relações abusivas elas terminam muito mal, né. Se você não consegue sair a tempo, as histórias que a gente acompanha aqui são muito tristes, porque infelizmente ele não enxerga, né, a parceira como um ser que tem vontade, que tem desejos, né, que quer e e tem todo o direito de ter a sua liberdade. Ele começa a enxergar como um objeto, né, aonde ele quer controlar, ele quer manipular, ele quer ditar o que a parceira vai fazer, da forma como ela vai fazer. E quando ela desagrada, vem o quê? Vem a violência que já não é mais a psicológica, já é a violência física. Se bem que a violência psicológica é uma violência muito destruidora, né, porque ela quebra, né, todo a nossa estrutura, a nossa força interna, né. E as pessoas não veem, né, porque você vê um soco, você vê uma marca. Quando a violência psicológica, ela não deixa marcas externas, né, as marcas são internas. Mas você conseguiu sair fortalecida, é isso, Tainara? Consegui, graças aos meus pais, porque ele era uma pessoa que, assim, até a forma de cozinhar, tipo assim, se eu fosse cortar um repolho, se eu não cortasse ele fino, ele já reclamava, ele queria fino, Nada estava bom para ele? nada estava bom para ele. Pessoa difícil, não? Muito difícil. E ele era bom com o filho? Como era com relação com o filho? Como pai, eu não tenho que reclamar dele. Enten Ele sempre deu atenção, ele sempre foi um pai, que eu costumo falar, como pai, ele é o melhor pai que pode ter, mas como um relacionamento marido e mulher, não. Mas ele ajudava também na criação do seu Ajudava, filho? Ajudava financeiramente depois que vocês se separaram? porque foi assim, eu sofri muito mais na separação, porque quando eu decidi não ir mais, Uhum, aí ele ficou desesperado, porque ele uhum, foi vendo que foi passando os dias uhum. e eu não voltava, que nem eu voltava das outras vezes. E ele sempre falava: "Nenhum outro homem vai cuidar do meu filho a não ser eu". Isso me assustava, Ele você tinha medo da violência? isso me assustava. Quando eu fui para casa dos meus pais e não voltei mais, e ele foi percebendo que eu não ia voltar, ele começou a ir na minha casa. Quando só estava meu irmão e minha mãe, ele me xingava de tudo quanto é nome, lá na porta da minha casa. Quando meu pai estava em casa, ele falava: "Ô, seu Paulo, tudo bem?", com uma Ele educação, ele mudava, mudava, ele era uma outra pessoa, o meu manipulador. pai, uma outra pessoa. Eu lembro que eu tinha no meu primeiro emprego eu tinha comprado um celular, primeiro celular que eu comprei. E ele falou tanta coisa para o meu pai, tanta coisa com o meu pai, que meu pai pegou meu celular e ele quebrou meu celular. E eu fiquei sem celular, fiquei sem contato, porque ele falou: "Não, Tainara ela tá conversando com um monte de homem no celular dela". Gente, que E meu filho ele era pequeno. que difícil para você tão jovem, vivendo tudo isso. Eu ficava dentro de casa, eu não podia atender um telefone, porque eu tinha medo dele, naquela época. Porque foi o primeiro cara que eu me relacionei. Quem imagina? Eu não tinha experiência de nada. Eu não podia colocar minha cabeça para fora, ele falou assim que se encontrasse na rua ele ia bater em mim. Ele pegava meu filho pequeno, deixava ele atrás num carrinho de conforto, e ele rodava a minha casa, esperando eu sair, pra ele fazer alguma coisa comigo. E meu pai e minha mãe ficou desesperada, porque eu só tinha medo. Aí minha mãe teve a ideia de eu ir embora daqui para Recife, onde o pai dela mora, Seu avô. meu avô mora. Aí ela falou assim: "É melhor você ir sozinha, porque se você for com o seu filho, ele vai atrás de você. Então você vai sozinha,
Final de semana ele vem, fica aqui com a gente, eu mando foto para você, eu mando ele o crescimento dele, porque eu não tive essa experiência. Esse tempo que ele cresceu, eu não estava aqui. Você ainda então ficou um tempo em Recife, Meu filho longe do pequeno, seu filho, eu para fui para poder Recife para poder ficar longe dele. e ele não fazer nada comigo. Deixei o meu filho, fui para Recife, fiquei lá em torno de uns 9 meses. E ele falava um monte de mim para o meu filho, que eu não era mãe, que eu não prestava, e o meu filho crescendo escutando isso. Fazendo alienação parental. Meu Quando Deus ele do céu. descobriu que eu fui, ele entrou em contato comigo no Facebook do primo dele, falando assim: "Você não ama seu filho, você foi embora, abandonou ele". Que duro, Tainara, que difícil. E sua mãe, como é que ficou, com isso tudo? Porque também deve ter sido muito difícil para ela. Ela ficou criando seu filho pequeno, você em Recife com a sua avó para poder se afastar dele, para ver se ele, né, tirava ele do, né, do seu campo de visão. Na verdade, você saía do campo de visão dele, né, do controle dele. Ou seja, s você longe do seu filho, sua mãe cuidando do teus pais cuidando do seu filho, e ele ali ainda, né, querendo controlar, perturbando, criando confusão. Mas a sua mãe conseguiu lidar bem com tudo isso? Como é que foi isso? Conseguiu, porque meu pai falou para minha mãe e para mim, falou assim: "Eu não posso proibir ele de não ver o filho dele, porque é o Sim, é o filho filho dele, dele. eu não posso proibir. Mas você vai e a gente cuida dele aqui, a gente manda foto, tudo". Porque com meu pai ele respeitava, ele era uma outra pessoa diferente, então como eu não estava lá, ele não ia lá. É, porque tem aquela coisa machista, né, um homem respeita outro homem, né, mas não quer respeitar a mulher. Mas ele respeitava a sua mãe? Assim, quando estava com meu pai, Sim, porque quando ele ia lá e meu pai não estava, ele xingava eu de tudo quanto é nome, com meu irmão e minha mãe lá escutando. Com meu pai nunca presenciou isso, porque ele era meu uma outra Deus. pessoa. Ele se transformava. E aí o que que vai acontecer? Você vai ficar 9 meses lá em Recife, depois você volta? Isso é em que ano mais ou menos, Tainara? Ai, meu filho era pequeno, tinha uns 3, 4 anos, nem vi ele crescer. Tanto que, mi minha mãe tem mais convívio com ele do que eu, porque ele Entendi. conviveu muito mais com a minha mãe do que comigo. É que você foi, né, ali tentar buscar não só a saúde mental, mas resguardar, né, a sua, enfim, preservar a sua vida de alguma forma, porque pelo que você está me contando ele é perigoso, era perigoso, né, você não sabia o que ele poderia fazer, ou seja, você temia pela sua vida. Apesar da gente achar que Campo Limpo Paulista estava tranquilo para Tainara, mas não estava, veja só. E ela tá aqui nos contando uma coisa anterior, ou seja, uma cidade pequena ali, mas não tão tranquila assim, pelo menos para Tainara e para a família dela, não tão tranquila. Mas esse tempo que você ficou em Recife, você conseguiu, eh, fazer com que as coisas se acalmassem? Como é que foi isso? Então, no começo ele ficou meio desesperado, né, porque, tipo, eu saí da onde ele não podia me ver, né, porque, tipo, na época tinha Orkut, então, tipo, eu não tinha nada. Eu não tinha esse contato, quem só tinha meu número eram meus pais e para mim ficar vendo meu filho. Meus pais, todo ano eles viajam para lá, Tá, e era um mês antes deles ir para lá, a gente decidiu: "Ah, ele tá mais tranquilo, tá mais calmo, então vamos trazê-lo de volta". Aí ele descobriu que eu ia voltar. E aí ele me mandou mensagem e falou assim, pelo Orkut do primo dele, falou assim, que se eu voltasse ele ia fazer um inferno na minha vida. já te ameaçando de novo, Tainara. Isso era que ano? Aí eu fiquei com medo, né. Meu filho tinha uns 3, 4 anos.
Então a gente está falando de 2000. 10 anos atrás. de 10 anos atrás, seu Paulo, a gente está 2015? É, 2015, 2016, por aí. é. 14, 15 por aí. 2015, aí você estaria voltando, aí ele te ameaça, e aí você vai fazer o quê? Volta? Eu não volto. Você Tinha passagem continua comprada e tudo, e não voltei. em Recife com a sua avó. Continuei em Recife. Aí antes dos meus pais ir, meu pai ele foi falar com o pai dele, porque ninguém sabia até então o que estava acontecendo. Aí meu pai foi, conversou, explicou o que estava acontecendo. Aí ele foi falar com ele. O pai dele foi falar com ele. Ele falou, não, mas está errado, você não pode fazer isso. Aí meus pais foram. Quando meus pais foram, ele pegou e foi embora para o Paraná, que é onde a mãe dele mora. Ah, então ele sai de São Paulo e vai para outro estado. Vai e leva meu filho. Levou seu filho. Quando ele vai para lá, meus pais vai para Recife, aí ele falou assim, ele não tá morando mais lá, porque eu falei, pai, eu só vou embora agora se ele não estiver mais lá, porque eu tenho medo dele. Aí ele falou assim, não, mas ele foi embora, ele não tá mais morando aqui. Ele foi para o Paraná, ficar lá com a mãe dele. Aí, quando os meus pais foram, eu vim junto com eles. Aí que você volta Aí eu volto. para Campo Limpo Paulista. Nisso, o pai dele entrou em contato com a mãe dele e contou o que estava acontecendo. E quando o Juan era pequeno, eu já tinha ido lá antes disso acontecer, então eu já conhecia a minha ex-sogra. Uhum. E ela me amava, assim como eu gostava dela. E quando ela descobriu o que estava acontecendo, imediatamente ela ligou para mim. Ela falou assim, por que você não falou comigo? Isso não existe. Não existe um filho ficar longe de uma mãe. A partir de hoje, nas férias dele, ele vai ficar com você. Aí eu comecei. Aí começou todas as férias no meio do ano e final do ano. Ele vinha e ficava com você. Ele vinha e ficava comigo. E depois, às vezes, ou o próprio vô dele ou algum tio ia para lá, aí levava ele de volta para lá. Isso durou, eu acredito que uns 2, 3 anos. Aí lá ele conheceu uma moça. Só que assim, é muito engraçado que na época que eu morava com ele conversava com essa moça. Uhum. E ele falava que essa moça era a esposa do amigo dele. Estava casada com um amigo dele. Era isso, não, ela é a esposa do meu amigo, não tem nada, converso com ela normal. Uhum. E casado comigo. E ele tem um filho com ela hoje. Ele foi para lá, ele se envolveu com ela, trouxe ela para cá, teve um filho com ela, ficou um tempo aqui. Isso, o Juan, quando ele voltou para cá, ele ainda ficou essa de ele ficar final de semana comigo e dia de semana com ele, porque ele tinha isso na cabeça, sabe? Não, ele é meu filho. Ele não queria, porque ele convivia muito com os meus pais. Quando ele falava pro pai dele que queria vir morar com a gente, o pai dele ficava desesperado. Não, mas por que você quer ir morar com eles? Fica aqui comigo. Ele gostava, eu via que ele gostava muito do Juan. Que ele não queria nem que, tipo assim, ele só queria que o final de semana ficasse. Ou Ele não seja, queria a semana inteira comigo, ele queria só o final de semana. era genuíno o gostar dele para o filho, né? Isso é bom, isso é positivo, apesar de, enfim, de todas as coisas ruins que ele estava fazendo com você, para o filho dele, ele nunca fez nada de errado. E o Juan gostava muito dele. Gosta. Ele tem um amor pelo pai dele que, assim, quando o pai dele morreu, eu vivi uma história com o pai dele. Ele tem uma história boa com o pai dele, mas a história que eu tenho não é boa. Uhum. E quando eu falava, ele falava, mãe, não fala assim do meu pai. Eu falo, filho, eu entendo você, eu sei que você ama ele, mas você tem que entender, eu sofri com ele. Meu filho, ele já presenciou o pai dele batendo em mim. Ele ficava no canto, assim, da coluna e ficava gritando.
gritava e via o pai dele batendo no menino, ele gritava. O irmão dele morava embaixo, ele subia. Falava: "O que que tá acontecendo? Para de brigar". E o Juan gritava ali. Tadinha, tadinho dessa criança Ele também. presenciava. Tanto que depois, quando ele teve outros relacionamentos, porque essa moça, ele largou dessa moça. A do Paraná, que ele teve um filho, ele também não vai ficar casado com ela? Não. No final ele morre sozinho. Ah, ele estava só, mas ele estava onde? No Paraná ou em São Paulo? Aqui, Entendi. Com o né, lá irmão onde eu dele, é moro. isso? Isso. Porque a gente chegou a construir, né, Uhum. uma casa com 2 cômodos e um banheiro, então eu saí, deixei tudo lá. Ele teve um tempo uma vida de solteiro, depois ele foi pra lá, ficou com ela, trouxe ela, teve um filho. Eu não sei muito ao certo o que que aconteceu, se eles viviam brigando, se ele batia nela. Se ele repetiu o mesmo comportamento. Sim, porque já teve histórias que depois que ele largou de mim, ele se envolveu com outras mulheres, e essas mulheres me conhecia, elas entrou em contato comigo falando: "Você teve um livramento". Porque meu filho presenciava ele bater em outras mulheres. Não, com certeza, né, porque por tudo que você está contando aqui pra gente, ele é uma pessoa extremamente abusiva, né, manipuladora, né, controladora e violenta. Livramento mesmo. E aí o que vai acontecer? Então aí veio o período da Covid, ele, Foi no período da enfim, Covid infelizmente ele que veio a falecer. meu filho veio morar comigo no período da Covid. E aí seu filho ficou com você, Aí eu falei assim sofreu porque perdeu o pai. aí eu falei assim para o pai dele: "Já que você trabalha, eu fico mais em casa, deixa ele comigo". Aí ele falou assim: "Tá bom, vou deixar". Aí ele ficou comigo no primeiro ano, aí no segundo ano, e eu não tinha contato com ele, eu não conseguia ter. Sempre quando ele descobria meu número, eu tinha que trocar de chip, porque sempre quando ele vinha falar comigo, Uhum. ele vinha falar da gente, e eu falo: "Não tem mais a gente. O que Uhum. tem aqui, o que eu tenho que falar para você é só em relação ao meu filho. Relação a gente não tem". E ele sempre entrava, então o diálogo quem tinha era minha mãe. Então minha mãe que conversava com ele: "Ah, ele vai vir? Tá. Vai na buscar?". Ele não me via, a gente não tinha diálogo. Teve até uma vez que ele já estava casado com essa moça, e eu já não sentia mais nada por ele. E ele estava no mesmo era a gente tipo, são bairros, né. Meu bairro, depois de 2 bairros, era o bairro onde ele morava. E teve um dia que eu estava saindo da academia, ele passou, me viu, ele deu a volta, parou e ainda me chamou para sair. E você ignorou. Não, eu falei: "Que sair, eu não tenho mais nada com você, eu vou embora pra minha casa". Só que nessa época eu já não tinha medo dele, Já porque estava mais adulta também, mais já madura. tinha saído do meu emprego, meu primeiro emprego, então, tipo assim, eu já via a vida de uma forma diferente, então eu já não tinha medo. Você já não era mais uma criança. Não, tanto que quando eu falava assim pra ele, porque ele me tratava da mesma forma que ele me tratava quando eu tinha um relacionamento com ele. E eu falava Uhum. assim: "Você fala direito comigo, que eu não sou mais a Tainara de antigamente, eu sou uma outra pessoa. Você não tem o direito de falar isso comigo". E às vezes eu ficava tão alterada que ele me pedia desculpa. Porque eu retrucava com ele. Porque eu Ou não tinha seja, mais medo. ele já viu que ele já tinha, né, visto ali que já não conseguiria mais controlar. Que ele não ia me fazer ter medo. Isso é importantíssimo, né, que você se fortaleceu, né, Tainara, olha só. Tanto que quando eu larguei dele, foi um peso que saiu das minhas costas. Era um alívio. Eu Um senti apenas livramento. um alívio, eu falei: "Meu Deus, por que eu não consegui fazer isso antes?". É Porque se não difícil. fosse meus pais, eu não teria ido para minha casa. Talvez eu estaria vivendo esse relacionamento abusivo até ele ir embora. Porque eu tenho os meus pais, e as pessoas que não têm os pais, talvez os pais não apoiem a filha. Você tinha lá o seu porto seguro, né, que é a sua família. E é muito importante, até para que você pudesse, né, recobrar, né, toda essa segurança, né, toda essa força para fazer com que ele fizesse parte do seu passado. Mas e aí ele veio a falecer,
2020 é isso? 2021 é isso? Isso. E aí o que que vai acontecer? Você teve que cuidar do seu filho sozinha. Antes dele morrer, ele falou um negócio pra mim. Porque ele tinha 35 anos quando ele morreu, e tipo assim, 35, 36 anos. E eu não imaginava que ele ia morrer. Porque ele era uma pessoa Sim, ativa, ele era novo, ele sim. trabalhava. Tinha amigo meu que falou assim, não, tem amigo meu que é sedentário e passou pelo Covid e tá aí. Eu falei assim, não, ele é novo. Na época que ele ficou doente, isso uma semana depois que ele já estava doente, porque foi assim, ele pegou pneumonia, da pneumonia ele pegou Covid. Aí ele mandou mensagem pra mim e falou assim, Tainara, eu tô muito ruim. Falei, o que que aconteceu? Ele falou assim, a vizinha aqui tá me dando banho, porque eu não consigo nem tomar banho, eu não consigo nem ficar em pé. Aí eu falei assim, vai pro hospital. Ele falou assim, eu não vou pro hospital, tá todo mundo morrendo no hospital, eu não vou pro hospital. Ele não foi? Não foi. Mas aí ele já tava tratando da pneumonia. Ele descobriu que tava com pneumonia, começou a tratar da pneumonia, e aí começou a piorar, porque aí ele pegou Covid. Uhum. Aí o pai dele, de tanto insistir pra ele ir, ele foi. Só que naquela época, você fazer Covid demora uns 15 dias. Então, nesses 15 dias, ele estava tratando a pneumonia, Mas não a Covid. mas não a Covid. Quando descobriu que ele estava com Covid, ele deixou de tratar a pneumonia e começou a cuidar do Covid. Isso foi coisa de uma semana. Ele me avisou numa semana, na outra semana ele morreu. Porque aí ele começou a cuidar do Covid. Aí ele começou a ficar com muita falta de ar, foi pro hospital. Aí eu acho que, se eu não me engano, na sexta-feira ele foi pro hospital, ele começou a sentir falta de ar e falou assim, a gente precisa entubar ele. E ele não queria ser entubado. Teve que ir lá o irmão dele, o pai dele, conversar com ele para ele ser entubado. Aí entubaram ele num sábado. Aí no domingo de manhã ele teve a primeira parada cardíaca. Conseguiram que ele voltasse. Aí de tarde ele teve outra e morreu. Ou seja, estava bem mal já, né? Novo, né? E eu tive muita dificuldade de falar isso pro meu filho. Porque, tipo assim, ele não ia ver o pai dele. Porque de Covid não tem como ver o pai dele. Eu falei assim, e ele já tava dormindo quando eu descobri, né? Que foi domingo de noite. Aí eu fiquei pedindo pra Deus, falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra ele? Como é que ele vai reagir? Sim. Porque não tem como você dar uma notícia dessa Uma de uma criança. forma que não vai machucar. Aí ele acordou cedo. Aí eu fui e contei pra ele. Ele falou assim, meu pai morreu. Ele falou assim, morreu. Ele falou, eu quero ver ele. Aí eu falei, filho, não tem como você ver ele. Aí ele deitou assim em mim e começou a chorar. Só que ele chorava e meio que segurava, porque ele não queria chorar na minha frente. Eu falava, você pode chorar. Não é vergonhoso você chorar. Ele falou assim, não, mãe, o homem não chora. Tadinho. E não queria chorar na minha frente. Com 10 aninhos, quantos anos ele tinha isso, né? É. 9, 10 anos? E ele não queria chorar na minha frente. Ai, meu Deus. Eu lembro que, como ele não queria chorar na minha frente, eu falava, você quer que eu saia do quarto? Eu saio do quarto. Aí eu saio do quarto. Aí quando eu vi ele, depois eu vi que ele tava com cara de choro. Aí tinha uns amigos dele lá. Aí os amigos dele falaram, você quer que eu chame um amigo seu? Você quer conversar com seu amigo? Ele, eu quero. Ele nunca chegou pra mim e falou de todas as coisas que passa dentro dele, todos os sentimentos. Mas é importante, Tainara, você como mãe, ensinar o filho que homem chora também. Porque o homem, ele é um ser humano, cheio de sentimentos. E assim, chorar faz parte, inclusive do luto, né? Da despedida. A tristeza faz parte da vida. A gente precisa ensinar para os nossos filhos, principalmente filhos homens, que é tudo bem chorar. Não vai te fazer menos homem, muito pelo contrário, vai te fazer um homem melhor, um homem Acredito que mais forte. É porque ele tava indo já pra adolescência, né? Então o hormônio dele tava a milhão. E eu sempre tentava dar espaço. Porque às Sim. vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, dar o Isso. espaço. Porque como ele não queria. E quando ele veio pra casa, que eu comecei, na Covid, que eu comecei a me aproximar dele.
Então, quando eu tentei me aproximar dele, eu fui como amiga, eu não fui como mãe. Porque eu era a mãe ruim, porque eu falava não e o pai falava sim. Então eu acabei sendo uma mãe ruim. Então, como é que eu vou chegar pro meu filho direto como mãe? Eu tenho que ser uma amiga dele, para ele dar espaço para mim entrar. E eu consegui através disso, sendo como amiga. Eu falei, sou sua amiga, o que você precisar, eu tô aqui, você pode contar comigo. E eu sempre falo para ele, você não precisa ter vergonha de chorar, você pode chorar, você quer que eu te dou seu espaço. Eu nasci nessa visão Uhum. de você tem que ter um espaço. Não é porque eu vejo muito, tipo, um relacionamento, um exemplo. Os dois, eles não têm o seu próprio espaço. Eles querem sempre estar junto. E às vezes o que uma mulher e um homem quer é só você ter seu espaço. Fica ali no seu espaço. Sim. Tenha o seu momento. E eu quis entregar isso pro meu filho. Eu falei assim, você Respeitar, tem né, esse momento. inclusive a questão da dor, o que ele está Às vezes a sentindo. pessoa tá ali, não quer falar com você, mas eu só tá aqui do seu lado, a pessoa já se sente melhor. Não Uhum. precisa conversar, eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui, mas se você não quiser, eu só fico aqui do seu lado. Não precisa conversar comigo. Então eu consegui aproximar ele disso. Que bom que você é essa pessoa especial, Tainara. Só que eu também tive um outro sofrimento, porque ele meio que não aceitou a morte do pai. Eu imagino. É muito difícil. É muito novo. O pai também, né, era muito novo. Veja só, 35 anos é muito novo. Ele começou a criar uma raiva assim que ninguém na minha casa, meu pai, se meu pai falasse, se eu falasse, ele não falou assim do meu pai. Ele era meu pai. E chegou momentos assim que ele não escutava ninguém, ele fazia o que ele queria fazer. E eu falava, meu Deus, me ajuda, porque eu nunca lidei com isso, eu não sei lidar com essa situação. E eu não queria levar ele no psiquiatra, porque o psiquiatra ia dar remédio para ele, eu não queria que ele tomasse remédio. E bem nessa fase, eu não tinha contado pro pai, pro vô dele, pro tio dele. E nessa fase o tio dele foi pro Paraná. Porque quando ele morreu, a mãe dele queria que ele fosse enterrado no Paraná. Então, daqui foi pro Paraná. E ele foi enterrado lá. Então, ele não viu nada do pai dele. Aí o tio dele foi pro Paraná. Uhum. Porque a mãe dele estava ruim. Porque na família dele, eles teve 2 perdas. Que foi o irmão e a mãe. A avó dele também morreu. Assim, depois que o Maico morreu, o pai do meu filho, a mãe dele também morreu. Mas foi de Covid também? Foi de Covid. Gente, foi devastador então ali. Tanto que o tio dele foi, porque a mãe dele estava ruim. Falou, vamos lá. Aí eu expliquei para ele. Falei assim, ó, tá acontecendo isso, isso, isso com o Juan. Se você fosse, tem que cuidar dele. Porque ele chegou a entrar dentro do banheiro com uma faca e queria se cortar. Veja só, com quantos anos? Com 10, 11 anos? Queria se matar. Tadinho. Ele falava assim, por que meu pai morreu? Era para você ter morrido no lugar dele. E aquilo me machucava muito. Aí eu falei, tá acontecendo isso, 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 isso. Ele falou, não, vai ser até bom eu levar, que assim eu levo ele lá no enterro para ele ver o pai dele. Eu falei, tá, mas toma cuidado, que se ele não melhorar quando chegar, eu vou levar ele pro psicólogo, psiquiatra, vou fazer tudo que eu tiver no Não, meu mas olha, alcance. até para acalmar seu coração é muito bom, sabe, que as crianças tenham acesso, né, à psicologia, porque, assim, eu entendo, né, que algumas pessoas tenham medo, né, falam: "Ah, se eu levar no psiquiatra vai dar remédio". O psiquiatra só vai ofertar o remédio se tiver necessidade, caso contrário, ele vai tentar ajudá-lo através de outros meios, né, a gente tem aí a psicoterapia, fazer, né, sessões, né, com o psicólogo para que ele possa inclusive falar, porque quando a gente pensa, Tainara, na psicologia, a psicologia ela é belíssima porque é a cura pela palavra. Você se cura falando. É lógico que a gente vai olhar para coisas no nosso espelho pessoal, para coisas que a gente não vai gostar de ver.
Mas quando a gente começa a tratar dessas coisas que a gente não gosta de ver, a gente consegue ficar livre, inclusive dos nossos monstros pessoais. Ou pelo menos conhecer esses monstros de uma forma mais inteligente, melhor, entende? Não tenha medo, é bom. Olha, se as pessoas fizessem mais terapia, nós teríamos uma sociedade mais equilibrada, Eu vejo isso pra mim mesmo, não depois que é? aconteceu comigo. A Porque eu terapia ela é falar muito importante. às vezes você não tem a visão que a pessoa tem, e a Isso. pessoa ela abre a sua visão. E você fala, né, você se coloca em contato, inclusive, com aquilo que te atormenta, que te dá medo, e às vezes é uma coisa que a gente constrói, né, enorme, e quando você vai olhar, mas ela não é tão grande assim, ela não é tão poderosa assim. Eu tenho, né, um poder maior, né, sobre isso e eu vou conseguir, né, sair do outro lado. A terapia ela é muito importante, eu estou aqui falando de uma forma muito simplista, mas a terapia, ela nos melhora como pessoas. Então assim, e para as crianças, eu hoje em dia que tenho lidado com vários casos, né, que assim, que infelizmente envolve a gente está vendo, né, jovens se envolvendo com crimes gravíssimos, o quanto é importante que esses jovens façam terapia. Eles estão precisando muito. Até para tratar da sua saúde mental, porque veja, teve a perda do pai, que é um homem que ele gostava muito, independente da sua relação, da relação abusiva que você tinha com ele, mas por tudo que você está me contando, ele era um bom pai para esse menino. Ele perdeu, né, esse contato. É difícil, não é fácil, né? Até porque talvez muitas coisas que ele quisesse conversar com esse pai, ele não vai mais poder. Até para tirar dúvidas das coisas que ele viveu no passado, até em relação a você mesma, Tainara. Então, essa pessoa não existe mais, né? Ela ficou no passado da história dele. É difícil, não é fácil, e a terapia ajuda muito, viu? Então, se ele puder fazer, vai ser tão bom para ele. Eu tenho uma dificuldade nisso, Não tenha medo. porque quando aconteceu as coisas comigo de agora, todo mundo lá em casa passa, né, meu pai, minha mãe, eu, e era pra passar meu filho também. No começo foi uma luta, mais uma luta, porque ele falava: "Não, eu não sou doido, não tô louco, por que eu vou passar?". Mas E eu fui tentar explicar isso pra ele, né, porque eu acho que, tipo assim, todo mundo em casa passava com um psicólogo só, então eu acho que ele pensava que saía falando, sabe. uhum, Ele falou isso, mas não é assim, né. E teve um dia que eu falei assim: "Filho, por favor, eu preciso que você faça, se não seja por você, faça por mim, uhum. eu preciso". Aí eu marquei um horário, sim, e fui. E fui com ele. Aí cheguei lá, a gente meio que começou a conversar. Porque assim, meu filho hoje ele tem 14 anos, mas ele já passou por um monte de coisa, ele já tem uma bagagem enorme para a idade que ele tem. Sim. Porque ele já foi que nem ele falou lá na psicóloga, ele falou assim: "Meu pai me educou de uma forma, minha mãe educa de uma forma, minha avó educa de uma forma". Então, tipo assim, ele fica assim, cada um educa de um jeito, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? É, então, veja só o quanto que essa terapia não é importante. Só Tudo que que ele só falou quando eu tô lá. Aí a gente até conversou, a gente teve, tipo assim, uma em família, eu e ele. Aí ele foi falando, eu fui falando, aí ela foi falando, aí falou: "Não, eu vou começar a ir". Só foi 3 semanas. Depois ele falou: "Não, mãe, eu não quero mais". E ele é não que passa. é que você que está fazendo também, você sabe que terapia, ela também é um processo doloroso. Não é um passeio no parque. Mesmo, enfim, pra ele que ainda é muito novo, mas olha o que você falou, ele já tem uma bagagem, tem a sua história de separação com seu, né, ex-companheiro, que apesar dele não aceitar, ele viu situações abusivas, situações de controle, situações de violência, ele vivenciou tudo isso. Por menor que ele, né,
tenha sido naquela época. Depois, essa separação sua, você precisou ir para um outro estado, ele, sua família aqui cuidando dele, depois né, o pai, aí vai para outro estado, vai para o Paraná, aí volta, aí tem a perda do pai, né, um pai muito jovem, por um momento muito difícil de todos nós como sociedade. A Covid foi algo assim devastador, né, devastador. Veja como, né, assim, olha, a quantidade de pessoas tão próximas a você. Você acabou de me contar sua ex-sogra, seu ex-companheiro, 2 pessoas que faleceram pela Covid. Ou seja, um vírus muito agressivo. Você imagina isso para uma criança. O que está acontecendo na minha vida? Eu sou tão novo, estou perdendo pessoas por algo que é invisível, que é um vírus. Aí volta, a vida, né, dele fica de cabeça pro, né, de ponta cabeça, na verdade. Não é fácil, mas tenha um pouquinho de paciência e principalmente mostrar para ele que terapia não tem nada a ver com eu sou maluco ou não sou maluco, é muito mais para te trazer ferramentas para que você se fortaleça. Sabe, assim, olha, você vai ficar mais forte, você vai aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Você vai aprender a lidar melhor com as suas dificuldades. Então a terapia ela é importante para você, para ele. É Mas necessária, né, eu acredito é, que e vo depois que eu passei, eu acre todo mundo devia mas dá tempo ao tempo, porque não pode ser forçado, né, você sabe disso. é. Ele tem que aceitar e aos pouquinhos, né, explicando para ele, né, entendendo que aquilo vai trazer benefícios para a vida dele. Ele muda. Mas aí me conta, aí passou tudo isso, você também passou momentos muito difíceis na sua vida, você está falando aqui do seu filho, mas você também muito nova viu sua vida mudar completamente. 14 anos grávida, achou, né, naquele primeiro momento entendendo que ia encontrar o amor da sua vida, você descobre um homem abusivo, controlador, manipulador, e aí, enfim, tem que, né, buscar forças inclusive para se distanciar desse abuso. Ele, infelizmente, veio a falecer por conta da Covid. Você, né, reuniu lá todos os caquinhos, falou: "Agora eu vou cuidar do meu filho, vou ficar com ele, porque eu tenho certeza que seu filho é o amor da sua vida também, é algo muito especial". E você estava reequilibrando a sua vida, é isso, Tainara? Sim, é porque é difícil, né, quando a gente acha que nada vai dar certo mais na sua vida, né, que você não vai conseguir ter um relacionamento saudável, que você vai casar. Então essas coisas, fica na nossa cabeça, porque como ele foi meu primeiro relacionamento, eu vivi tudo de uma vez, tudo de ruim eu vivi. Eu não tive um relacionamento que fosse bom. Eu não sei o que é ter um relacionamento que é bom. Você não conhece isso, Não, eu não conheço. mas você merece conhecer. Você E eu merece tenho muito muito. medo, sabe. Sim. Eu tenho caixinhas que até hoje elas são travadas, que até hoje eu carrego um sentimento, uma dor dentro de mim até hoje. E talvez eu nem consiga um dia conseguir libertar essa caixinha que eu tenho de sentimentos. Mas assim, eu sempre procuro focar em trabalho, focar no meu filho, porque cuidar de filho solo não é nada fácil. Sim, ainda mais um adolescente, né? Graças a Deus eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe que sempre tá comigo. E aí eu quis reerguer minha vida, porque a minha vontade de, tipo, ter uma vida é meu filho. Meu filho que me dá essa vontade, sabe. Falei assim: "Não, eu vou focar no meu trabalho, vou fazer as coisas, vou pensar nele, dar sempre o de melhor para ele, que as coisas vai acontecendo na vida". Mas parece que quando a gente já começa ruim, a gente atrai essas coisas, né. A gente atrai. É que sabe o que acontece? Parece que não é que você atrai, é que olha a necessidade e a importância de você fazer terapia. Você precisa se libertar, inclusive, de tudo isso que está te assombrando.
Porque não é uma questão de você estar atraindo nada, porque você, Tainara, é uma mulher linda e que daqui para frente você vai falar o seguinte: eu só vou atrair coisas boas. É que infelizmente, eu sei o que você vai contar agora pelo horror que você passou, mas os predadores estão no caminho. O que talvez a gente precise é entender que o Estado precisa proteger as mulheres. Nós precisamos de mais proteção, porque você foi vítima no teu primeiro relacionamento, e o que você vai contar aqui pra gente agora, você também foi vítima. Você não tem culpa, Tainara, de absolutamente nada. Entende? É vítima. O que nós mulheres precisamos é de mais segurança. É de segurança, porque nitidamente o que você vai contar aqui é isso, é a falta de segurança das mulheres. Mas aí me conta, o que que vai acontecer no dia 15 de fevereiro de 2024? Você saiu para ir trabalhar, como foi isso? No final de ano eu estava trabalhando home office em casa. Tá, E eu tinha que começar a trabalhar às 9. Eu trabalhava das 9 às 17 horas. Aí eu falei assim, eu vou treinar cedo para 9 horas eu já estar em casa, porque de noite eu tinha medo de sair de noite, porque lá onde eu moro, na rua tem umas luzes assim, mas tinha lugares que não clareava, então ficava breu. ou seja, não tem iluminação, olha só. Agora mudou lá a iluminação, que agora tá tudo claro, mas nessa época não estava claro. E eu tinha medo, eu já tinha medo. Eu sempre tive medo de algo acontecer comigo. Eu acho que toda mulher tem esse instinto de que possa acontecer algo, porque o que mais a gente vê hoje, se a gente for ligar a televisão, ver o jornal, o que mais vejo é isso. Sim, Tanto que parece que depois que aconteceu isso comigo, o que eu mais estou vendo é isso. E eu procuro não ver, porque isso me deixa muito mal. Porque a gente começa a ver que parece que quanto mais tempo está passando, mais as coisas estão acontecendo e parece que ninguém tá tentando resolver, tentando ajudar, mudar porque isso. eu não me sinto protegida. E é verdade, falta Nem, proteção. nem dentro da minha casa eu me sinto protegida, eu tenho medo. E é horrível viver assim, Tainara. Aí eu fico perguntando, nossa, mas tem esse tipo de lei, mas eu não vejo nada disso funcionar. E isso me deixa muito mal. Porque aí eu penso, se eu já não tenho proteção, meu filho não tem proteção, meus pais não têm proteção, a gente vive no que mundo que a gente vive? E era para ser tudo tranquilo, né, porque a gente está falando de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, era para ser uma cidade tranquila. E Hoje eu aí, tenho medo até dos meus vizinhos. mas me conta, você estava saindo da academia, é isso? Eu estava indo, Indo para academia, porque eu tinha que estar em casa às 9 horas tá? para começar a trabalhar. Então eu falei assim, eu vou sair de casa em torno de umas 5 e pouco, para me chegar na academia umas 6 horas, porque eu não centro a academia, então eu ia a pé. Eu passava por todos os tipos de bairro que você imaginar até eu chegar no centro. E eu ia a pé. Só que lá tinha um mercado, no meu retorno de passagem, tinha um mercado. E eu sempre falava pro meu amigo, que eu ia com um amigo. Eu saía da minha casa e ia encontrar meu amigo no bairro de São José, que é onde essa pessoa que fez isso comigo morava. Tinha um mercado. Então eu falei, você me espera lá até eu sair de casa, espera lá que de lá eu ia com ele. Então eu só ia até o meu bairro a pé. Lá eu encontrava ele e ia, que aí eu me sentia mais segura, porque eu não queria ir sozinha também cedo. Falei, então vamos comigo, porque eu não tenho medo de ir sozinha. E de noite tenho medo também, porque sempre ele ia embora no percurso e eu ia no outro. Então eu ia andar um percurso sozinha, e eu tinha medo. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, então vamos. Aí a gente começou a ir, eu comecei a ir nesse horário. Sempre saí no mesmo horário, sempre andava no mesmo lugar, meu caminho sempre foi o mesmo. E comecei a treinar cedo. Nesse dia estava chovendo, meu filho já tinha ido para a escola, mas eu não tinha visto ele. Quer dizer, ele estava dormindo ainda. Meu filho estava dormindo, meu pai eu acho que estava dormindo e minha mãe estava na janela. Aí eu fui, me arrumei, minha mãe viu passando na janela. Falei, tchau, mãe, e avisei meu amigo que eu estava saindo de casa. Falei, me espera que eu já estou saindo.
Enquanto eu saía, descia, ele descia a rua pra gente se encontrar. Então eu falei, ó, pode sair, pode descer que eu já tô saindo. Ele falou, tá bom. E nisso eu guardava o celular. Eu sempre fui uma menina assim, eu vivia no meu mundo. Eu tinha medo das coisas, mas eu não imaginava, a gente não imagina que vai acontecer. Então, eu andava rápido, só que eu colocava um fone de ouvido, colocava uma música, colocava uma blusa comprida, colocava a touca e ia, e andava rápido. E eu nunca via quem passava do meu lado. Eu via, tipo, se tinha alguém a pé na minha direção, mas, tipo assim, passou um carro, eu vou olhar, o carro passou, eu vou ficar. Eu nunca fui de prestar atenção nas Uhum. coisas. E nesse dia coloquei a minha blusa, fone de ouvido e fui, fazendo o mesmo caminho que eu sempre fazia. Quando eu apontei, ele estava tipo no final da rua, que eu já ia pegar outra rua, porque como eu moro no alto, eu ia descendo. Então eu sempre pegava uma rua que já estava indo assim, depois ia pegando assim. Quando eu apontei na rua aqui, eu já vi ele lá do outro lado, que eu apontei, só que ele estava desse lado em pé e tinha um carro desse lado aqui. Eu não associei, eu não lembro se o carro passou, não lembro, eu não sei, eu não vi. Eu ia no meu mundo ali. Não ver se o carro passa, se ele passou por mim várias vezes, esperando ver que rua que eu ia entrar para ele parar. Tinha um carro desse lado e ele desse. Na hora que eu apontei, ele estava em pé. Aí ele me viu. Eu apontei, ele olhou, me viu e continuou mexendo no celular. Eu vi que ele fez isso. Tudo bem. Falei, ali descia um ônibus e estava chovendo. Falei assim, ele deve estar esperando um ônibus e ficou desse lado da rua ali para parar ali. Tá ali. Tudo bem. Olhei e continuei reto. Como eu estava com uma touca, eu sempre era blusa grandona, então eu colocava a touca. E a touca, ela meio que tampa a sua O visão dos capuz, lados. isso. Tampa a sua visão do lado. Coloquei no bolso e fui. Na hora que eu cheguei na porta do carro, ele já estava aqui, ele já tinha atravessado a rua, já estava aqui do meu lado, aqui, ó. Só que ele colocou uma faca aqui no meu quadril. A faca era do tamanho do meu quadril. Ela era vermelha, toda personalizada. Aí ele colocou a faca aqui, mas eu não olhei para baixo, eu olhei para ele, porque eu vi ele falando com a boca, né? Que eu tava com fone de ouvido. Aí eu fui e tirei. Quando eu tirei o fone de ouvido, ele já pegou com a faca aqui, já me empurrando, abriu a porta. Falei, dentro do carro agora. E ele estava muito nervoso, muito alterado, muito acelerado. Aí ele me jogou dentro do carro, já correu, atravessou, entrou dentro do carro, deu a volta. E assim, eu não tive reação nenhuma. Hoje eu me culpo muito por isso, porque eu não. Ele era menor que eu tinha conseguido fazer alguma coisa. E minha reação foi ficar quieta. E eu lembro que eu estava com outro fone de ouvido, na hora que eu fui tirar o fone de ouvido, ele falou assim: o que você está fazendo? Fica quieta, não se mexe. Só que ele ficava com a faca aqui e ele dirigindo, e a faca aqui e ele falando comigo. Aí eu falei: não, ó, eu só vou tirar o fone de ouvido, mostrava o fone de ouvido. Aí eu falava: posso pegar a bolsa para guardar o fone? Aí ele fazia assim, aí eu abria, fazia assim, que eu tava fazendo assim. Só que a primeira coisa que ele fez, quando eu entrei dentro do carro, foi pegar meu celular. Ele falou assim: coloca o celular no modo avião. Eu até brinquei com ele, falei: não, meu celular não, eu nem tinha terminado de pagar. Aí ele pegou e falou assim: coloca logo seu celular no modo de avião e me dá. Eu fui, coloquei, dei para ele. Ele já escondeu o celular. E na trajetória até ele parar, ele foi conversando comigo. Ele falou assim: onde você mora? Quantos anos você tem? Você luta? Aí eu fui respondendo ele. Aí ele falou assim: você tá com medo? Aí eu peguei e falei assim: com medo do quê? O que você vai fazer comigo? Eu não sei o que você quer fazer comigo. Aí ele falou assim: mas você não sabe? Você não tem nem ideia? Eu falei: não, o que você quer? Aí ele falou assim: eu quero você. Aí nisso a gente já chegou no ponto que ele parou. E assim, ele sabia muito bem onde me levar. Ele não ficou procurando um lugar para fazer o que ele ia fazer. Ele foi diretamente no lugar que ele queria. Que era o lugar, possivelmente, que ele já conhecia também. Aí ele pegou as coisas que estavam na minha bolsa, já tirou assim e falou assim: tira a roupa. Aí eu fui, tirei a roupa e ele sempre com a faca.
E eu tinha muito medo. Mas eu achava que ele não ia fazer o que ele fez. Depois que aconteceu as coisas comigo, que eu fui meio que aprofundar, que a maioria das pessoas, quando faz isso, tira a vida da pessoa, né? Aí eu fui, tirei a roupa. Aí ele falou assim: vai pro banco de trás e fica de 4. E ele com a faca. Aí eu fui, fiquei de 4, ele deixou a faca assim do meu lado. E aí ele começou a fazer as coisas comigo. Nisso, ele veio me enforcar. E como eu estava distante, ele pegou a mão dele, colocou aqui e começou a me puxar até o meu corpo encostar no corpo dele. Porque quando eu encostei no corpo dele, eu não tinha mais movimentação. Aí foi quando eu desmaiei pela primeira vez. Nessa que eu desmaiei, eu não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada. E ele me jogou lá. Eu estava de joelhos assim e eu estava jogada. E eu lembro que eu estava assim, meu cabelo estava tudo assim. No Tudo banco do aqui, no carro. banco do carro atrás. E ele afundou os dois bancos, né? Que dá pra você sentar, que tem como você deitar a parte, né? E ficou no meio. E eu vi que ele tava mexendo no celular, não sei se era o meu. E ele tava assim, eu lá, desmaiada. Só que quando eu acordei desorientada. Uhum. Eu não passou na minha cabeça nada daquilo que estava acontecendo. Só foi voltar a vir na minha memória quando eu olhei para cima e vi o teto do carro, porque para mim eu estava acordando na minha casa. Eu vi o teto do carro, aí começou a vir a lembrança. Aí eu olhei para trás, nisso que eu olhei para trás, ele viu que eu acordei. Aí ele já veio assim me enforcar. E foi muito rápido, porque quando ele veio assim, ele já me jogou, já encostei Tentando nele. te dar um mata-leão. Eu já encostei nele de novo. Aí eu falei, eu pensei, né? Não sei nem como eu pensei. Eu vou desmaiar de novo, porque eu vi aquela sensação que eu ia desmaiar de novo. E eu não consegui me mexer, eu falei, vou fingir que eu já desmaiei. Aí foi quando eu amoleci o corpo. Aí nessa que eu amoleci o corpo, ele já abriu a porta do carro, ele me arrastou por meio da rua e me deu o primeiro corte, a primeira facada que ele me deu. Eu senti a sensação do corte, o rasgo, sabe? Senti a sensação do corte, mas eu não senti muito sangue saindo. Aí ele veio no segundo corte, que foi o corte de 8 centímetros. Que aí eu senti o rasgo e já saía muito sangue, muito sangue. Nisso, ele já pegou, me arrastou, porque desse lado era terra, barranco, mato, que é onde ele deixou o carro. Aí no meio da rua ele fez isso. Aí ele me arrastou para o outro lado. Eu não sei se é porque estava chovendo, tinha um barranco e tinha um pouco de água descendo. Não era um rio, sabe? Era tipo um córrego. Uhum. Aí ele me jogou lá, só que ele não conseguiu me jogar lá. Porque como era barranco e eu estava pesada, ele foi me empurrando. Nisso que ele foi me empurrando, eu fui descendo no barranco. Aí eu só sentia as sensações e o barulho. Que eu estava com os olhos fechados. Em nenhum momento eu abri o olho. Eu fiquei da mesma forma que ele achou que eu estava, eu fiquei. Nisso, ele foi me empurrando, jogou todas as minhas coisas lá e estava aparecendo na minha cabeça, no barranco, assim. Ele veio com o pé dele e começou a socar na minha cabeça. Aí eu fui afundando. E fiquei no barranco. Fiquei assim no barranco. Aí eu tive a sensação de que ele... Porque quando você vai andando assim na água, você vai sentindo uns barulhinhos, né? Uhum. Aí ele me jogou lá. Ele, um pouquinho mais pra frente, ele entrou dentro dessa aguinha e jogou alguma coisa. Que fez pluk. Eu escutei. Eu não sei se ele jogou a faca, porque até hoje a gente não achou a A faca. faca que ele tava, a faca vermelha. Não achou. Aí eu não sei se ele jogou isso, ou se ele jogou isso no celular, ou foi só meu celular. E aí ele saiu. Ele jogou, pluk. Aí eu fui escutando os passos dele. Aí ele abriu o carro, ele entrou dentro do carro. Aí eu fui escutando o carro dele indo. Eu fui vendo que estava indo bem longe, né? Eu falei assim, agora eu vou levantar o rosto, só um pouco o rosto, para me saber a direção que ele está indo, para eu conseguir pedir ajuda. Aí eu levantei, olhei assim, aí eu vi ele indo. Aí eu abaixei. Por alguns segundos veio na minha cabeça de ficar lá.
não sair dali. Aí eu falei, não, eu preciso sair daqui. Aí eu fui colocar a mão no meu pescoço, porque eu não conseguia ver como é que tava meu pescoço. Aí coloquei a mão no meu pescoço, eu já não via minha mão, só via sangue. Aí fui colocar o outro, já tava coagulando sangue. Aí eu tentei enrolar minha calcinha, aí eu fiquei com falta de ar. Aí eu tentei só com o meu macacão, que eu tava com o macacão pra ir treinar. Eu fui enrolando o macacão assim, só enrolar assim, apertar, mas mesmo assim eu fiquei com falta de ar. O que eu fiz? Eu segurei o macacão na mão, tinha um barranco. Peguei assim nos matinhos que tava lá e consegui subir. Coloquei o macacão no corpo e fui andando. Só que eu sentia meu coração batendo muito e minha respiração. E, meu, Falta de ar. e eu tava assim, meu coração acelerado. E eu não tinha força. Eu dava 2 passos, parecia que eu tinha corrido uma maratona e eu já cansava. Aí eu ia descansar, eu ficava assim e ficava pesando, me pesando, eu não conseguia ficar assim, eu tinha que deitar. Então eu pegava meu macacão, enrolava ele e deitava, porque se eu deitasse assim, tampava minha respiração, não conseguia respirar. E ninguém passava para te ajudar? Não tinha ninguém lá. Lá é um breu onde você só vê a rua de terra e mato pros lados. Eu não escutava ninguém falar, não passou nenhum carro. Eu nunca fui para aquele lugar. E é perto da minha casa. Aquele lugar breu lá. E eu andava uns passos e caía no chão. E eu sempre deitava, eu colocava o macacão, porque eu não conseguia ficar assim, então eu tinha que ficar assim, para conseguir respirar. E já estava coagulando sangue. E deitava lá, ficava deitada assim. Aí eu acordava, eu não sei se eu desmaiava, não sei quanto tempo eu ficava desmaiada. Eu acordava com um pingo caindo no meu rosto, que estava chovendo. Aí eu andava, ou eu andava em pé, ou eu andava ajoelhado, até eu não aguentar e caía de novo e ficava lá. Aí quando eu acordava, meu coração já estava mais calmo e eu conseguia controlar minha respiração. E foi assim que eu andei em torno de 1 quilômetro e 1,5 quilômetro. Meu Deus, você andou 1,5 quilômetro esfaqueada. Parava, voltava, a força continuava, caía e parava. Aí eu cheguei num ponto que tinha uma bifurcação, onde eu continuava reta ou subia. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso, para onde é que eu vou? Preciso saber onde é que eu vou. E na minha cabeça, eu só queria chegar no asfalto, porque no asfalto tinha 2 pessoas que eu conhecia. Então eu sabia onde pedir ajuda. Mas como eu fui conversando com ele no caminho, eu não imaginava que eu tinha andado tanto. Eu falei assim, para onde é que eu vou? Aí eu lembro que eu andei e caí. Nessa que eu caí, eu sempre caí da mesma forma. Só que da rua que eu tava, desse outro lado tinha uma rua. Só que eu não conseguia enxergar essa rua. Eu tinha que andar bem um pouquinho assim mais para frente para mim ver essa rua. E eu continuei seguindo reto, não subi na bifurcação. E eu parei, que eu não estava aguentando, e caí do mesmo jeito. Quando eu acordei, eu vi a rua e vi uma casa. E tinha um carro lá. Eu falei assim: tem alguém naquela casa, eu vou voltar. E voltei. Para mim, eu só andei isso daqui. Mas se você for lá hoje, você vai ver que é tudo isso aqui que você tem que andar. Mais de um quilômetro. Meu Deus, Tainara. E lá, numa certa aproximação da casa, tem um negócio que tu pare lá. E toda vez que alguém vai naquela casa, chega no pare, lá tem 7 cachorros. Os 7 cachorros já vêm latindo. Eu passei por esse pare, eu cheguei na porta e eu não conseguia gritar, eu já não tinha mais voz. Eu escutava falar, porque eu falava e saía, é como se tampasse o ouvido. Eu escutava a minha voz, então para mim eu estava falando, mas as pessoas já não me escutavam. Não sei se era porque eu estava muito cansada, estava com adrenalina, eu tinha que controlar a respiração, eu tinha que ter força. Aí eu não conseguia chamar.
e o portão estava fechado. E no meio do portão tem um desenho. No meio do portão, a metade é um desenho e a metade você consegue passar, sabe? Porque por fora é aquelas farpas que machuca. Uhum. E eu não ia ter força para ou eu descer ou eu subia, não tinha como. Eu falei, eu vou balançar o portão. Nessa que eu balancei o portão, veio 7 cachorros. Não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Falei, eu vou morrer aqui. Sentei e fiquei lá. Eu até fechei o olho. Aí eu fechei o olho, vi que os cachorros não estavam mais latindo. Abri o olho, nesse que eu abri o olho, tinha 7 cachorros na minha volta, assim. E com o sentido que queria avançar, sabe? Com a cabeça baixa. Eu olhava assim para eles, aí eles não faziam nada. Falei, eu vou levantar. Fui e levantei. Nessa que eu levantei, aí da cabeça assim, eles já ficaram assim. Falei, não fez nada? Vou dar um passo. Nessa que eu dei um passo, eu dava um passo para frente, o cachorro dava um passo para trás. Em nenhum momento eles vieram para cima de mim. E conforme eu andei, eu passei pelo vão do portão, eu passei pelo carro e eles iam se distanciando. Cheguei na porta da casa, estava encostada, mas para mim estava fechada. Porque depois eu conversando com o dono, com o homem da casa lá, a família que me socorreu, ele falou assim para mim, Tainara, no dia que aconteceu isso, eu nunca deixo o carro para fora. Eu sempre deixo o carro na garagem. Nesse dia eu deixei o carro para fora. Toda vez quando a minha sogra vem aqui cedo, eu fecho a porta. Nesse dia eu não fechei a porta. Eu cheguei na porta, juntei as últimas forças que eu tinha e fui bater. Nessa que eu bati, a porta já abriu. Aí eu já caí de joelho no chão. E comecei a engatinhar pela sala deles. Aí os cachorros começaram a latir. E da sala, dá pra ver a porta do quarto deles. Aí começou a latir, latir, aí a moça veio e abriu a porta. Aí ela gritou. Ah! Aí veio a filha deles mais nova, gritou também. Aí veio ele, apareceu ele. E eu olhando assim, apareceu ele. Ele maior, assim, ele é bem grandão, quase o tamanho da porta. Aí ele ficou desesperado, colocou a filha e a esposa pra dentro, fechou a porta. Falou, moço, o que aconteceu com você? Aí eu falei assim, socorro, ajuda, mas ele não me escutava. Aí ele falou assim, você tá sozinha? Tem mais alguém aqui? Eu falava, eu tô sozinha. Mas ele ficou com medo, ele falou, vou lá ver. Aí ele foi lá, viu que tava tudo tranquilo. Aí ele foi perguntando as coisas pra mim, eu fui falando, e quanto mais eu falava, mais o sangue espichava. Aí ele falou assim, não fala nada. Eu já chamei o SAMU, ele tá vindo. Aí eu falei, fiz assim. Aí veio a moça, entregou uma coberta, eu cobri meu corpo e esperei o SAMU chegar. Nem demorou o SAMU pra chegar. E eu fiquei ciente a todo momento. Eu lembro que eu tava no canto assim do sofá, lá no cantinho. Aí chegou a maca pra colocar eu, aí ele falou assim, você consegue levantar? Eu levantei. Eu sentei na maca. Aí eles queriam me deitar. Só que eu não conseguia deitar, porque se eu deitasse, o sangue tampava a minha respiração. E eu não conseguia respirar. E eu tentava falar, eles não me escutavam. Aí eu comecei a bater na maca, assim, atrás. Aí eu escutei uma voz, assim, de fundo. Eu falei, você não consegue deitar? Eu fiz assim, aí eles conseguiram subir até ficar bom pra mim. E aí me levaram pro hospital. No caminho do hospital, ainda na rua de terra, os policiais chegaram. Aí eles queriam me ver. Não, deixa eu ver ela, deixa eu ver ela, deixa eu ver ela. Aí, não, eu preciso levar ela pro hospital, ela tá muito grave. Não, mas eu preciso de informações. Aí abriu e um policial veio falar comigo. Ele falou assim, moça, quem fez isso com você? Aí ele falou assim, eu vou falando umas coisas pra você, você só vai balançando o pescoço. Aí eu fiz assim. Aí perguntou se a pessoa era baixa, se era homem, perguntou se a pessoa era baixa, qual mais ou menos a cor da pessoa, o carro, o nome do carro, a cor do carro. Aí eu fui falando, ele falou assim,
você sabe o endereço da sua casa? Eu falei assim, sei. Aí ele falou assim, qual que é? Aí eu passei o endereço da minha casa. Falei, quem vai estar lá? Eu falei, meu pai. Aí ele pegou e falou assim, a gente vai pegar esse cara ainda hoje. Aí eu fiz assim e fui pro hospital. Nisso, as polícias foram lá em casa falar com meu pai. Eu cheguei lá no hospital, o médico, era o último dia desse médico lá no hospital. E ele foi uma das pessoas que conseguiu salvar a minha vida. Porque tudo começou ali. Lá no hospital da minha região, o meu caso era muito grave, não tinha o suporte suficiente para isso. E esse médico, ele era tipo um médico geral que estava ali, que ele entendia de tudo um pouco. E era o último horário dele. Aí eu cheguei lá. E eu tava acordada ainda. E eu tava muito agitada. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro. Aí o médico falou assim, moça, porque eles queriam que eu deitasse. Eu não conseguia deitar. E as enfermeiras me puxavam assim no meu braço, me empurrando para deitar. E eu tentando me esquivar desse lado para conseguir respirar. Pedia para a enfermeira soltar minha mão, porque eu só queria colocar minha mão na maca. Aí eu acho que eles me deram alguma coisa que eu consegui ficar calma. Quando eu já estava inconsciente, assim, né, que eu sei que eu vi, eu já vi ele fazia assim, ó, o médico. Aí ele falava assim, Tainara, eu preciso que você fique quieta para eu conseguir te ajudar, senão eu não vou conseguir te ajudar. Lá foi onde ele colocou minha tráqueo. Fez uma traqueostomia em você. Ele colocou ela. Ele não fez a costura, sabe? Porque Aham. ali não tinha. Eu tinha que ir pro Um hospital da outra região, que é de Jundiaí, que é o São Vicente. Aí ele falou assim, ó. Aí ele chamou meu pai lá na sala e falou assim: você tem fé? Meu pai falou assim: tem, o que eu mais tenho é fé. Ele falou assim: então você se ajoelhe, você ore. Porque se sua filha chegar no São Vicente viva, já é um milagre. Aqui a gente não tem suporte. Já está tudo preparado lá para ela. É só ela chegar que ela já vai para o centro cirúrgico. Aí eu peguei e fui. Acordada, consciente. Cheguei lá, vi um monte de enfermeira de branco. Escutava elas falando assim, o que aconteceu com ela? Tem que dar remédio, tem que dar anestesia, centro cirúrgico já está preparado, vamos lá. E eles me levaram lá. Aí eles me deram anestesia. Quando eu acordei, já estava sentindo, já tirando os negócios de mim. E fui para UTI. Quando eu acordei na UTI, eu não estava enxergando. Eu não estava falando, né? Porque minha voz ela não saía. Aí de noite meu pai e minha mãe foram visitar eu lá. Aí falou assim, seus pais estão aqui para te visitar. Eu falei assim, mas eu não tô vendo eles. Aí minha mãe me deu a mão de um lado, meu pai me deu de um outro. Aí eu falei para eles que eu amava muito eles. E perguntei se tinha conseguido prender a pessoa que fez isso comigo. Aí meu pai falou assim, ele já tá preso, porque eu tinha medo. Porque como eu não tava enxergando, eu tinha medo de que ele fosse lá ou terminasse o que tinha pra fazer. Ele falou assim, não, ele já tá preso. Aí eu fiquei mais calma e falava pro meu pai que eu não tava enxergando. E toda vez que os meus pais iam me visitar, os médicos entravam na sala e conversavam com os meus pais, né? Falando assim, a caso dela é muito delicada, ela usou uma tráqueo. Talvez ela só vai conseguir falar depois de uns 6 meses. Vocês têm que ter muita paciência com ela. Tem que apoiar, ajudar. As enfermeiras, tudo cuidando de mim. Eu usei fralda. Eu não conseguia falar. E quando eu acordei, de fato consegui enxergar, porque minha visão, eu fiquei 3 dias na UTI. Minha visão ela foi voltando. Aí eu vi meu pai e minha mãe, aí eu vi o olho do meu pai e da minha mãe bem grande assim. E quando eu olhava muito, ele sumia. Aí eu reclamava da minha visão. Ia médico dos olhos lá ver. Falava,
tá tudo bem com ela, não sei por que ela tá falando que não tá enxergando. Aí foi voltando a minha visão. Aí depois dos 3 dias eu fui pro quarto, eu primeiro usei a tráqueo, que ela é aberta. Eu só fui colocar de ferro quando eu de fato fui pra minha casa. E eu sentia muita dor, porque a tráquea doía, eu sentia febre todos os dias. Aí eles revezavam os remédios e o mais forte era pra mim conseguir dormir. Eu não conseguia dormir deitada, eu não conseguia dormir de lado, eu sempre tinha que ter uma forma de sentar meio inclinado, porque machucava. Aí os médicos iam me ver. Primeira vez que eu fui pro quarto foi o médico lá me ver. Aí ele chega, né, ele fala: "Bom dia". Aí eu fui e falei: "Bom dia", só que eu falei bem baixinho, assim, tava saindo mais o ar do que minha voz. Aí ele falou assim: "Você tá falando?" Eu falei assim, aí eu fiz assim, ele falou: "Nossa". Foi uma médica, foi uma moça lá, eu lembro até hoje. Ela falou assim: "Isso é um milagre, viu? Porque se não fosse o médico de Campo Limpo que começou, né, que conseguiu estancar o sangue e colocar a tráqueo, talvez você nem estaria aqui". E assim, a gente nem imaginava, a gente não esperava que você ia sair da UTI e você ia tá conseguindo falar por mais que seja de baixo. E ela falou: "Nossa, isso é uma evolução muito boa". E eu só e eu ainda estava muito anestesiada, porque eu não tinha visto nem o meu corte, ninguém deixava eu ver o meu corte. E eu queria ver para ver como é que estava, e ninguém deixava eu ver. E quando eu falava, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas eu em si, eu escutava a minha voz, por mais que seja bem baixinho, eu escutava. Eu lembro que quando eu falei um "oi" pela primeira vez, a moça falou: "Coloca o seu dedo aqui", só que eu não sabia como é que estava aqui, né. Aí veio a enfermeira, colocou pra tampar, pra não sair ar, pra conseguir sair minha voz. Aí eu falei: "Oi", bem baixinho, assim. Foi muito difícil pra mim, sabe, porque são coisas que eu tô vivendo que Uma violência muito grande, Tainara. eu não sei lidar. Eu não sei lidar com isso. Eu ainda não sei lidar. Mas ninguém sabe lidar com a violência. E assim, não se sinta, fraca por causa disso. A violência é algo destruidor, Tainara. O que você viveu é é um é algo, assim, que a gente vai tentar buscar palavras, mas a única palavra que a gente pode achar para tudo isso se chama violência. E você é a prova viva, graças a Deus que você está viva, que mulher forte que você é. Forte, muito forte, em todos os sentidos. Você lutou pela sua vida, em todos os momentos. Só nos demonstra a necessidade que nós temos, que o poder público entenda que as mulheres são vítimas de violência o tempo todo. Não é possível que as coisas não mudem. Nós precisamos de políticas públicas efetivas que protejam as mulheres, Que elas sabe? se sintam seguras. Exatamente, que se sintam seguras, se sintam protegidas. Veja a violência. Este homem, ele vai com uma faca, ele vai te obrigar a entrar no carro dele, ele vai abusar da sua dignidade sexual, depois ele simplesmente vai tentar se desfazer de você. Ele Como tentou se te fosse um matar, lixo, como se você fosse como um se não fosse lixo, uma vida. te abandona, você tem que lutar sozinha para sair daquele lugar, encontrar pessoas que te ajudassem. Veja só, até essa questão mesmo de você não ter um hospital com todos os recursos necessários, porque olha o que você está contando, é uma cidade pequena, mas o horror está lá também. E assim, é o que os médicos te falaram, você é um milagre.
E que bom que você é esse milagre, que bom que você está viva, graças a Deus que você está viva, né. É lógico, com a ajuda de muitas outras pessoas, dessa família que te acolheu e que te resgatou, do SAMU que chegou rapidamente, desse médico plantonista que estava lá e fez tudo que estava sabe, ao alcance dele. Rapidamente você foi transferida para um outro hospital, uma equipe ali que também te deu todo o tratamento, a sua família que te deu suporte, a polícia, que ótimo que a polícia prendeu esse predador, né, esse criminoso, mas nós mulheres precisamos de políticas eficientes, porque de fato isso não deveria ter acontecido com você. Você deveria ter o direito de ir para a sua academia sem sentir medo, sem sentir medo. É muito triste a gente saber, porque olha só, você ainda não me contou tudo, mas eu acho muito difícil que esse homem não tenha feito isso com outras mulheres. Ele já deve ter feito isso com outras mulheres. Se a gente não tem essa informação, é porque a polícia ainda não conseguiu investigar devidamente. Eu não sei se existe essa informação, mas você não foi a primeira mulher que ele atacou, Tainara, sabe, é muito triste isso. E ele já tinha uma carga, né, ele já foi preso, Ele é reincidente, ele já foi preso por estelionatário, por roubo, ele já cumpriu uma pena na cadeia. ou seja, ele está reincidindo e, assim, uma pergunta, ele está preso hoje ele está em prisão preventiva, é isso? Sim, hoje ele tá preso, aguardando o júri popular. Teve Por um tentativa de homicídio. estupro. É que o Teve crime, o crime doloso contra a vida é o que te leva ao júri popular. E infelizmente, o estupro é um crime, né, doloso também, mas ele não é doloso contra a vida. O estupro ainda não vai a júri popular. Eu acho que deveria ir, né. Acho que a reforma do nosso legislativo ela é tão importante, porque, assim, a gente precisa de um cadastro sério desses predadores sexuais. Quem são essas pessoas? A gente tem o direito de saber onde é que elas moram. Ah, mas a pessoa tem o direito de refazer sua vida. Não, ela pode até ter o direito de refazer a vida dela, mas nós mulheres temos o direito de saber a que distância estamos de um predador sexual, principalmente esse que já evoluiu. Ele não está só na predação sexual, ele já está ali, né? Ele já é um homicida, né? Viciado É. também. Ele é viciado em droga. Ou seja, ainda tem outras questões. E aí a polícia pegou ele naquela mesma noite? sim, ele fez isso comigo. Ele foi pra casa dele como se nada tivesse acontecido, e ele foi trabalhar ainda. A polícia pegou ele no trabalho dele. Entendi. Ele tentou correr, mas conseguiram pegar ele. Na Teve uma audiência online, né, Você participou de uma audiência online? participei de uma audiência online. Foi a primeira vez que ele falou, porque ele não Aham. tinha falado até então. Eu fui, expliquei, falei, contei minha história. E você nunca tinha visto esse homem na sua vida? Então, é assim, lá na minha cidade tem um mercado grandão, lá Uhum. perto da minha casa. E todos os domingos eu ia no mercado no São José, no Santa Fé. Santa Fé não, no mercado São José, no bairro São José. Eu ia lá todos os domingos com meu pai. Uhum. Eu comprava mistura e depois eu saía de lá e ia no frutão que tem lá perto. Então Então todos os domingos você ia ao mercado para comprar uma proteína, uma carne, e depois você ia comprar legumes e outras coisas num hortifruti, é isso? E ele era açougueiro Ah, ele era nesse açougueiro. mercado. E ele então te conhecia do açougue, Eu lembro da fisionomia dele mas ele já estava de olho em você? no açougue, porque eu nunca falei com ele. Às vezes até ele me atendia, mas eu só pegava a minha carne e ia pagar. Sim, mas diferente de você, que estava ali vendo uma pessoa, que estava ali trabalhando, ele estava vendo uma vítima em potencial, e possivelmente ele já estava
ali a tua espreita, porque como você fazia aquele percurso, encontrava o seu amigo, iam juntos para academia, ele já estava controlando, né, a E sua isso rotina. e saber disso me apavora muito, sabe. Sim, Porque, a gen eu hoje eu não tenho mais o livre-arbítrio de sair sozinha. Ele você tem tirou medo? isso de mim. Você tem medo, Eu não Tainara? saio sozinha dentro da minha casa. Eu tenho que sair com meu pai, com alguém que eu alguém que eu conheço de fato. Eu tomo remédio pra dormir, eu tomo remédio pra ficar calma, eu tomo remédio pra ansiedade. Eu tenho que ficar 24 horas com a porta da minha casa fechada. Tem uma janela da minha casa que é de frente pro barranco, assim, quando escurece lá não tem luz. E eu tenho a sensação que alguém tá olhando pra mim, que alguém vai colocar uma arma assim, ó, e vai acertar em mim. A sociedade, é que eu não me manifestei a princípio, né, e a sociedade ela estava me julgando. Ela falava: "Ah, mas olha a veste, aquela roupa que ela tá usando". Ah, essas horas me deixam com muita raiva. Olha só, uma coisa, Tainara. Em primeiro lugar, você é vítima. Em segundo lugar, você é vítima. Em terceiro lugar, você é vítima. Em quarto lugar, você é vítima. Em quinto, em sexto, em sétimo, você é vítima. Dito isso, passado essa questão de ser vítima, ninguém tem o direito de lhe julgar. Você é vítima de um predador sexual, de um homicida. Segundo momento, você tem o direito de vestir a roupa que você quiser. A roupa que você quiser. É um direito seu. E você precisa se sentir segura vestindo a roupa que você quiser. Porque qualquer coisa fora disso é errado. Ninguém pode julgar sua roupa, ninguém pode julgar sua atitude, ninguém pode julgar as suas falas ou algo por eu quero ser uma mulher livre. Você tem todo o direito de ser livre, de querer se sentir livre. Este homem é um criminoso e uma pessoa que não tem empatia com uma vítima, ela realmente ela tem muitos problemas, sabe? Ela tem e digo mais, a gente tem que se unir à vítima, dar força, dar voz para você, que é vítima. Porque você, Tainara, é a cara da realidade de muitas mulheres no Brasil. Você teve a sorte, Tainara, de estar viva. Graças a Deus. Mas muitas não têm. Muitas mulheres não têm. É muito triste. E é isso, nós mulheres precisamos de políticas públicas efetivas e de leis que nos protejam. Protejam a mulher, a família da mulher, protejam o estilo de vida da mulher, até porque, entende, até para explicar para você que um predador sexual não tem nada a ver com o sexo, é com o poder, é com a objetificação, é como se ele olhasse para essa xícara, ele olha e ele vê uma coisa. E se isso é uma coisa, eu posso fazer o que eu quiser com esta coisa. É não ter empatia. E uma pessoa que não tem empatia com a sua dor de vítima, ela precisa rever os seus conceitos de vida. Porque qualquer pessoa, Tainara, pode ser vítima. Ninguém está seguro. Entende? E assim, nós precisamos ficar do seu lado. Não se sinta de forma nenhuma, jamais culpada. Você é vítima e, infelizmente, é triste a gente ver o posicionamento de determinadas pessoas. É muito difícil, e digo mais, você é uma mulher muito corajosa, eu te respeito demais, Tainara, além de ser linda, né, porque eu estou na frente de uma mulher linda aqui, muito corajosa, porque é muito difícil para uma vítima falar. Sabe, a nossa sociedade quer calar a vítima, mas aqui não, aqui você tem voz. E a sua voz é importante, porque a sua voz, Tainara, salva a vida de outras mulheres. A gente precisa que, sabe, as pessoas entendam o horror que as mulheres estão vivendo. É a realidade de hoje. Porque aquelas que, sabe, infelizmente são caladas, né,
pelos seus agressores, têm as suas vidas retiradas, elas não podem mais falar. A gente fala por elas, a gente conta as histórias dessas mulheres. Você está contando a sua história, nós estamos ouvindo a sua voz, e a sua voz é potente, a sua voz é importante, e a sua voz, ela, sabe, ela escracha, né, uma realidade muito triste da nossa sociedade. O quanto as mulheres precisam de proteção, o quanto nós precisamos de políticas públicas que protejam as mulheres, políticas efetivas. Não é possível que as mulheres vão continuar sentindo medo. Isso precisa mudar, porque nós não estamos falando de homem e de mulheres, nós estamos falando, a mulher é um ser humano, que tem todo o direito de ser feliz, de rir, de sair para trabalhar, de usar a roupa que você quiser. Você tem que se sentir dona da sua vida. E que bom, Tainara, que você está fazendo terapia. Isso vai te ajudar muito. Eu sei que o que você passou é muito difícil. E ninguém tem o direito de falar nada, porque ninguém passou pelo que você passou. A gente está aqui ouvindo e eu ouço com bastante perplexidade, sabe? Com muita tristeza tudo isso. Você sozinha, na chuva, sentindo medo, tendo que andar e lutando pela sua vida. E novamente, que bom que você encontrou essa família. Até os cachorros foram seus guardiões. Veja só, os animais são seres incríveis, né? Porque o que ela falou, podiam ter te atacado, mas viram uma pessoa ali, indefesa, precisando de proteção. Esses cachorros foram anjos, foram maravilhosos. É para a gente dar muito abraço nesses cachorros também. Protegeram ali a sua vida de alguma forma. Te viram ali em sofrimento. Até um cachorro sabe que você foi vítima. Então, a pessoa que não te trata como vítima, ela que tenha muita vergonha do que ela está falando. E não, sabe, se sinta culpada de absolutamente nada. Você não fez nada de errado. Nada de errado. Você estava indo para a sua academia. Você estava indo cuidar da sua saúde. Encontrar com seu amigo para mais um dia que você entendia que ia ser um dia como outro qualquer da sua vida. Mas infelizmente o teu predador estava ali no caminho, ele já vinha, ó, te observando, ele sabia quem você era, mas infelizmente você não sabia quem ele era. Porque se a gente tivesse um cadastro, né, no mínimo, com as informações dessas pessoas, a gente ia falar, opa, temos aqui um predador, né? Temos aqui. E aí? Você ia, né, tá com todos os seus alertas muito mais ligados. Será que eu vou passar nessa rua? Será que eu vou frequentar esse local? Vou comprar, né, os meus mantimentos aqui? Talvez não. É um direito que lhe cabe. Mas aí você me disse que ele inventou ainda que você havia namorado com ele durante a audiência, é isso? Ele afirmou que eu conhecia ele, que Uhum. uns anos atrás a gente se relacionou, Nossa. só que não deu certo, a gente largou. E nesse dia ele estava indo na casa de um primo dele. O primo dele não estava em casa e ele me encontrou na rua. E o que isso muda? Digamos assim, porque é tão absurdo tudo. Primeiro que ele inventou um relacionamento que não existe. Mas mesmo que vocês tivessem se relacionado, o que muda? Ele tem o direito de te atacar, de abusar da sua dignidade sexual e de tentar te matar. Porque na verdade ele não conseguiu, mas ele era isso que ele queria, era isso que ele tinha em mente. Tanto que eu penso que se eu não tivesse me fingindo de morta, ele não teria ido embora. Meu Deus. E ninguém ia me achar onde ele me jogou. Ia ser meus pais sem saber aonde eu estou. Tainara, olha,
Que mulher maravilhosa que você é. Tenho orgulho dessa mulher. Assim, eu não tenho palavras para agradecer o seu relato, porque, de novo, é mais um relato de alerta a um problema seríssimo que a gente vive no nosso país. E Nós ele ainda fala, porque foi assim, no dia da audiência, apareceu ele se manifestou, falou, só que eu deixei mirado para o meu advogado, só que eu fiquei de lado, né, porque eu queria ver. E eu vi ele uma pessoa limpa, bem arrumado, sabia falar direito com as pessoas que estavam ali. E aí ele foi contar a história, ele falou que já me conhecia, Uhum. que aí ele pegou, eu pedi, falei dar uma carona pra ela, e aí a gente, Só faltou dizer que foi você que atacou ele, né? ele falou assim, a gente nem ia fazer relação, só que acabou rolando a relação, porque ele quer tentar sair do Do estupro. estupro. Aí ele falou assim, a gente nem ia fazer nada, só que a gente acabou fazendo, depois a gente começou a conversar, começou a brigar, e a faca estava atrás do meu carro, e ele fala que a faca ela ficou em pé, ela não estava deitada. Que a faca estava em pé, que aí a gente começou a discutir, ele me empurrou, eu caí em cima da faca, e ele pegou e puxou a faca. Aí ele começou a vir um monte de sangue, aí ele entrou em desespero, me deixou jogada lá, depois ele falou que se arrependeu e voltou lá e eu não estava mais lá. Só não contaram para ele que essa história não convence ninguém, né? No máximo convence a ele mesmo, né? A culpa é da faca, não é dele, né? Porque praticamente a faca voou em cima de você. Olha só, olha a história dele. Você entrou no carro dele contra a vontade dele. Você praticamente obrigou ele a ter, né, manter uma relação sexual com você. Tinha uma faca, você se jogou contra a faca, né? A faca aqui, né? Gente, ele é o quê? Ele acha que isso engana quem, né? Tanto que quando a polícia foi lá na casa dele, Uhum. porque o carro estava lá, ele tinha lavado dentro do carro, só que dentro do carro ainda tinha terra e tinha sangue. E o sangue era seu. Aí foi quando eles descobriram onde é que ele estava, que era no trabalho. Ele era casado, ele é casado, a mulher dele estava grávida. Ele morava no bairro próximo ao meu. Tem uma máscara social, né? Tanto que o que eu mais fiquei assim é ver a sociedade. A sociedade fez eu pensar que eu que era uma pessoa errada. Não. E que ele era a vítima, não que eu fosse a vítima. Isso, a psicóloga conversando comigo. Porque eu tava falando, não, as pessoas estão me culpando pela forma que eu me visto, pela forma como é que eu tava. Como se eu fosse a vítima. Mas aí ela fala, mas você que é a vítima. Porque eu tinha muito medo de ele mandar alguém terminar de fazer o que ele queria fazer. E eu tinha muito medo disso. E eu comecei a ver o julgamento da sociedade, a sociedade falando isso. Eu falei assim, não, eu preciso falar. Eu preciso falar porque não foi isso que aconteceu. Tá certa. Mas mais do que isso, não pelo julgamento da sociedade, porque eu já te falei, são pessoas. Quem está te julgando, infelizmente, é uma pessoa miserável de alma. Mas quando você fala, você ajuda outras vítimas. Você ajuda a mostrar a vergonha que é essa situação no nosso país. E isso acontece em todos os cantos do nosso país, de norte a sul, do litoral ao campo, nas grandes metrópoles, nas periferias, com as pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, a quem vive, né, muito abastadamente financeiramente ali, né? Tem poder financeiro e aquisitivo bastante alto. Isso está em todos os lugares, acontece com todas as idades, com mulheres muito novas, com mulheres mais velhas. Isso acontece pela condição da mulher ser mulher. Isso precisa mudar.
porque nós precisamos proteger as mulheres. Isso tudo está errado, errado. Faz parte de uma sociedade bastante doente. A gente sabe que a grande maioria dos homens, Tainara, é amigo das mulheres. E nós valorizamos esses homens. Mas, infelizmente, tem uma parcela ali que não é. E o mais triste é quando a gente encontra mulheres que não protegem mulheres. Aí é muito triste. Porque, novamente, qualquer mulher pode ser vítima. Qualquer mulher pode ser vítima de um agressor como esse. Então, a gente precisa proteger as mulheres novamente. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem data marcada ainda para o júri dele, não é isso? Mas Não ele está tem. preso, então ele tem, né, direito à celeridade no julgamento. Já faz mais de 1 ano. Eu descobri que ele tá trabalhando lá já. Dentro do sistema prisional. Tá lá com os amiguinhos dele, né? Tá no seguro. Lógico, né? Vamos contar novamente, porque o sistema prisional não gosta de criminosos que pratiquem esse tipo de crime. Crime contra a dignidade sexual, eles não são bem vistos e não são bem-vindos dentro daquela estrutura pelos próprios companheiros que eles vão encontrar ali dentro, né? Então ele tem que ir para o seguro, porque senão você imagina o que não vai acontecer com ele, né? E lá ele é um santo, por quê? Porque lá não tem mulher, entende? Então lá não tem mulher, então ele vai estar com um ótimo comportamento. E é triste, né? Porque ele já tá trabalhando lá e, pelo que eu entendi, quando a pessoa trabalha já 1 dia a menos. Mas eu vou te dizer uma coisa, a pena aqui não deve ser baixa. Ai. A pena não, porque assim, tem vários crimes aqui, lógico que tem agravantes também, e assim, a pena, ela tende a ser alta. Ele também já não é primário, né? Mas a questão não é nem a questão da primariedade, ele é um reincidente, o que ele perde o direito a responder em liberdade. Aqui, o júri dele, né, vai estar muito em cima do crime que ele praticou. E ali ele praticou alguns crimes. Tem o estupro, tem a tentativa de homicídio, né, que é o homicídio tentado, enfim, tem, sabe, a sua impossibilidade de defesa. Tem roubo, Tem- né? Porque os pertences dela também sumiu. Aí a gente tem que ver o que o Ministério Público vai colocar, né? Tem a tentativa de fraude processual, tem a tentativa, possivelmente, de ocultar provas. Então, tudo isso vai sendo colocado na denúncia. O Ministério Público já se manifestou quanto à denúncia ou ainda não? Então, eu tive uma reunião, eu acho que foi com o Ministério Público, Que é com o promotor, com a promotoria. que é pra se eu tivesse mais algumas fotos pra Uhum. formular mais o aí eu tinha, enviei, aí ele perguntou como é que eu estava, se estava precisando de psicóloga, né. Na época lá foi de eleição, aí eu estava sem, aí eles conseguiram arrumar pra mim. Agora eu só tenho que esperar o dia da audiência. Entendi. Tem algum advogado te acompanhando? Tem, o Luiz Fernando lá da minha cidade. Que bom. Ele está acompanhando todo o caso, doutor Luiz Fernando, é isso? É, Que ele ótimo. Ele tá. deve estar como assistente de acusação, é isso? Isso. Então, eu prometo o seguinte, Tainara, a gente vai acompanhar teu caso, vamos acompanhar o júri, vou falar com o doutor Luiz Fernando também para entender em que pé estão, né, essas questões, se ele já foi denunciado, por que crimes ele já foi denunciado, e vamos acompanhar, porque a gente espera que ele pegue uma pena bastante alta e fique lá. Em se tratando, né, de crimes dolosos, o que acontece? Ele tem que cumprir 2/3 da pena em regime fechado. Ou seja, se ele pegar, vamos jogar aí, uns
40 anos, ele tem que ficar 2/3 da pena lá. Existe essa possibilidade aqui. Eu pedi para o pessoal fazer uma conta aqui, rápido, com outros advogados, é que a gente tem que ver a denúncia para entender que crimes a promotoria está denunciando esse homem. E aí, eu acredito que vai ser um julgamento que não será demorado. Eu espero que os promotores sejam bastante, Eu tô sabe, trabalhando no meu fortes. psicológico para isso, porque eu sei que a justiça humana ela é falha, Sim, mas eu sei que a de Deus ela não é. não é, meu amor. E eu acredito muito em Deus, Sim, em tudo isso que aconteceu comigo. e não deixe de acreditar. E acredite na sua força também. Você é muito forte, Tainara. Muito, muito forte. Que mulher incrível que você é. E isso tudo aqui, Tainara, nesse momento hoje ainda é muito duro. Mas acredite, você fazendo terapia, se curando, curando a sua alma, a sua mente, você vai conseguir superar isso de alguma forma. Até porque eu acredito que hoje eu tenho uma missão aqui na Terra, que é ajudar outras mulheres Isso, com, Tainara. com o que eu já passei antes e o que eu passei agora. E eu sei que para eu ajudar outras mulheres eu preciso me curar. Sim, você precisa se curar. Então hoje eu tô mais no psicológico, no espiritual, porque às vezes a gente acha que hoje a gente acordou forte, mas a gente vê que a gente não acordou forte. Às vezes a gente acha que hoje a gente tá bem, e aí vem e a gente não tá bem. Mas em toda a minha história, Deus ele esteve comigo. Ele andou comigo 1,5 km. E Tainara, Ele me ajudou nos médicos. e tá tudo bem não se sentir forte todos os dias. Você não precisa ser uma fortaleza. Seja só você. Dê tempo ao tempo. Tem feridas que são difíceis de serem curadas. Elas precisam de tempo. Mas elas vão se cicatrizando dia após dia. Cada vez que você tem uma oportunidade de falar, cada vez que você ajuda uma outra vítima, entenda que quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando mais a gente. Essa ajuda é muito mais importante para a gente, inclusive. É lógico que a outra vítima também está sendo ajudada, mas você também está se curando. Eu adorei te conhecer, de verdade. Que a justiça ela seja feita. Será Eu não quero feita. acreditar que... Eu fico muito revoltada em relação às leis, sabe? Porque eu não acredito que para uma pessoa dessa a cadeia é uma reabilitação para viver numa sociedade. Uhum. Porque lá na minha cidade ninguém acredita que ele foi capaz de fazer isso, porque todo mundo fala assim: nossa, mas ele era uma pessoa tão boa, eu conhecia ele. Leva para casa, fica com você, cuida dele. Ninguém acredita. Tainara, sabe quem tem que acreditar em tudo? Você. As outras pessoas a gente só pode lamentar pela falta de empatia. A gente não pode pedir para que alguém ofereça aquilo que ela não tem para dar. Você é uma pessoa incrível, uma mulher linda, forte. E eu ainda quero te ver outras vezes. E eu quero te ver mais forte. Eu tenho certeza que você vai se curar. É de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Mas, e você merece ser feliz. Você merece fazer o que você tiver vontade de fazer. Você merece viver sem medo. Viu? Muito obrigada do fundo do meu coração por você ter vindo aqui contar essa história para as pessoas. E prometo, vou acompanhar o caso, vou ligar para o seu advogado para ter mais informações. Gente, hoje vocês conheceram a história, né, da Tainara. Essa mulher aí de 28 anos, 28, Tainara? 29. 29, fez aniversário. Hã? Não é? Da Tainara, dessa mulher maravilhosa, Tainara Sobrinho, que é aqui do interior de São Paulo,
E vamos aqui, ela sabe o que ela está precisando, gente? Carinho. Então, eu vou deixar as redes, você tem rede social, Tainara? Eu vou deixar as Tenho. redes sociais da Tainara. Entre em contato com ela, mas para levar carinho para Tainara, sabe? Para levar todo, sabe, esse amor que ela precisa receber. Porque ela é uma mulher muito forte, apesar de tudo que ela passou. Eu tenho uma admiração enorme pela tua história, Tainara. Muito obrigada De verdade, do pela fundo. oportunidade de eu Sempre estar que contando você a minha quiser. história. A gente está de portas Muitas abertas. pessoas vão ver, vão se identificar. Do mundo todo, viu? Porque muitas, a gente tem audiência, assim, fora do Brasil. E assim, venham e acolham a Tainara. A Tainara precisa daquele abraço apertado, sabe? Não só das mulheres, dos homens, essas pessoas incríveis, maravilhosas, que vão trazer muita coisa positiva para a tua vida. As outras, ó, elas já vivem, aquelas que não entendem que você é vítima, elas vivem com a pequenez delas. E a gente não pode fazer nada. A gente não pode esperar que a pessoa lhe dê aquilo que ela não tem. Conte com a gente sempre. Conversamos hoje aqui com a Tainara Sobrinho e esperamos vocês no próximo episódio do Eu Sofri.